Eu sou o Padre Air José e nós vamos conversar hoje sobre mais um versículo bíblico que vai nos ajudar a entender um pouco mais, como a gente tem falado aqui, a ação de Deus na nossa vida. O que é que nós podemos contribuir e como nós podemos contribuir para que essa ação de Deus seja de fato afetiva e eficaz na nossa vida. Nós temos hoje um versículo do Evangelho de Lucas que, para mim, ele é muito importante porque ele traça um paralelo entre como Deus age na nossa vida e como nós respondemos a essa ação de Deus. E esse trecho é aquele lá dos 10 leprosos, que são curados por Jesus Cristo e têm, de fato, um encontro com Jesus Cristo, uma experiência com Jesus Cristo, mas, ao mesmo tempo, nem todos conseguem entender essa ação de Deus, ou entender que é, de fato, uma ação de Deus na vida deles. Por isso, quando a gente fala desses 10 leprosos, nós falamos daqueles que são curados, né, e que entendem isso, mas, ao mesmo tempo, outros que não. E a reflexão que a gente quer levar até você é justamente essa. Qual tem sido essa experiência que você faz com Jesus Cristo? Como tem sido isto? E aí a gente parte do princípio da oração, porque esse encontro com Deus se dá de fato no momento da oração. Pode ser uma oração falada, rezada, cantada, pode ser uma oração de silêncio, independe disso. Mas como que isso é feito? Como que ela também tem sido traduzida na sua vida? Primeiro, quando nós falamos de experiência com Jesus, nós falamos de um encontro. Todos nós nos encontramos com Ele de alguma maneira, nesse nosso momento de oração. Agora, como que nós estabelecemos esse critério? É muito importante que a gente pense que todo ato de oração, com Deus, obviamente, ele não precisa necessariamente ter regras para isso, ter normas para isso. A oração é um encontro livre, né, com Deus, que nós não podemos direcionar, um encontro livre. Agora, como que isso vai se estabelecendo dentro do seu coração? Quando você para rezar, a primeira atitude precisa ser uma atitude de entrega, não tem outro jeito. Não fique querendo encontrar momentos especiais em que você, naquele momento, vai sentir que a luz de Deus ou que a ação de Deus esteja com você. Isso não existe. Porque a oração, ela é esse encontro livre. Quando você estabelece critérios, você não deixa que a ação de Deus se faça na sua vida, entende? Por isso que a oração ela precisa ser esse encontro de liberdade. Quando isso se estabelece, quem fala é o coração, não é a sua mente. Quando você começa a estabelecer critérios, é a mente que fala, não é o coração. E aí a oração passa a ser um ato mecânico, porque você precisa encontrar, de fato, uma regra específica, um momento específico para esse diálogo com Deus. Isso também não existe. Isso nós inventamos, criamos, mas que na prática não funciona, porque em Deus isso não existe. Então, primeira coisa, deve ser a oração um encontro de liberdade com Deus. O que vai acontecer naquele momento não te pertence. Não te pertence porque não é seu. A única coisa que você tem que fazer é encontrar esse momento para se encontrar ou para se fazer presente diante de Deus. E deixe que as coisas vão acontecendo. Por que é que eu escolhi esse trecho de Lucas falando dos leprosos? Porque um voltou para agradecer. Os outros tiveram uma ação de autossuficiência em relação à sua oração e ao seu encontro com Deus. E todas as vezes que a autossuficiência ela domina o seu momento de oração, ela não vai produzir fruto na sua vida. Você pode rezar o dia todo, mas se for uma oração que parta da autossuficiência, ela não vai encontrar espaço nem dentro do seu coração, muito menos no coração de Deus. Porque é aquilo que a gente tinha dito antes, vai ser uma oração mecânica. Foi isso que aconteceu com os outros. Eles puderam até ir lá no templo e cumprir aquilo que Jesus disse. Olha, vocês foram curados, vão até o templo e lá vão dizer, fomos curados por Jesus. Esse é o rito que precisa ser cumprido. Mas não vai ter sentido, porque o encontro não aconteceu. Diferente daquele que voltou para dizer a Jesus, olha, eu fui curado, muito obrigado. O Senhor é o Messias. E aí, de fato, aconteceu aquilo que nós chamamos de oração.
Ele não disse absolutamente nada para Jesus. Apenas sentiu-se agraciado e curado por ele. Esta foi a ação de encontro e de oração de fato. Será que a nossa vida tem sido como? A nossa oração, melhor dizendo, tem sido como? Uma oração de autossuficiência, em que apenas você fala com Deus? Ou tem sido uma oração do encontro, que é a oração verdadeira que nasce do nosso coração? É claro que a nossa igreja, com toda a preocupação com a nossa espiritualidade, ela nos apresenta muitos métodos e muitos deles muitíssimo eficazes. Mas o método pelo método não dá fruto. O método precisa me ajudar e deve me ajudar a encontrar a liberdade na minha oração, nesse encontro com Deus. Se isso não existe, falta alguma coisa. O método em si, ele tem que me ajudar a descobrir ou redescobrir ou ressignificar o meu modo de rezar para com Deus. Mas a liberdade, a entrega, nenhum método vai fazer por você. Depende de você fazer de fato esse encontro precioso com Deus. Se não for assim, a sua oração não vai ter sentido. Vai ser aquilo que eu tinha dito antes, uma oração de autossuficiência. E quando ela se torna uma oração de autossuficiência, não há o encontro com Deus, porque eu não dou essa liberdade para Deus. Por isso hoje a nossa preocupação com esse trecho bíblico, e que você leia com muito carinho ele, é justamente para te ajudar a fazer esse encontro com Deus na sua oração. E eu tenho uma absoluta certeza, se você encontra esse equilíbrio, você vai entender de fato como é sempre a ação de Deus na sua vida. E é aí que está a beleza da nossa oração, é aí que está a beleza do nosso encontro com Deus. Não tem coisa melhor na vida, na sua espiritualidade, quando você de fato faz esse processo. A sua liberdade torna-se tão grande diante de Deus que nada mais vai fazer sentido a não ser esse momento simples e pequeno que você escolhe para estar com Ele. Por isso hoje pense nisso, nesse encontro com Deus e nessa liberdade que Ele quer de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Deus.